As páginas e as fotografias mantêm vivas as lembranças. Elas provam que esses fatos aconteceram e que esses personagens fazem parte das nossas vidas. Isabel Allende. Este documentário é uma tentativa de reunir e ordenar lembranças dispersas para reconstruir a trajetória da Hidropan, empresa familiar que está completando 90 anos em 2016, localizada em Panambi, Rio Grande do Sul, Brasil. Foi aqui que tudo começou, na pequenina Brettach, na Alemanha. Situada a 70 quilômetros ao norte de Stuttgart, é uma região dos Suábios, Schwabenland, significando homens de vontade férrea. Carlos Ernesto Knorr, junto com sua esposa Ana e duas crianças pequenas, partiram desta cidadezinha em fins de agosto de 1902. Imbuídos de decisiva vontade de construir um novo lar numa nova pátria. Essa decisão, ao que tudo indica, teve origem nas informações sobre os empreendimentos da colonizadora Neu-Württemberg, no sul do Brasil. Com malas e bagagens nas mãos, despediram-se de amigos, vizinhos e familiares. Estavam tomados de inquietudes e incertezas. Muitos sonhos, esperanças e, sobretudo, muita coragem os acompanhavam. A viagem foi longa, cansativa e perigosa. Navio, trem e carroção para completar. Partiram do porto de Hamburgo, na Alemanha, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram no porto de Rio Grande, no Brasil. Depois, num navio menor, pela Lagoa dos Patos até Porto Alegre. Novamente de barco até a Estação da Margem, hoje General Câmara, pelo rio Taquari. A seguir, de trem até Santa Maria, onde pernoitaram. Já na reta final, seguiram de trem até Cruz Alta e de carroção até Neu-Württemberg, hoje Panambi. Foram acolhidos no barracão do imigrante, onde permaneceram até que tivessem um abrigo próprio. Corriam os anos na recém-criada colônia. As dificuldades eram imensas. O progresso era lento. O trabalho organizava-se e diversificava-se a partir das necessidades e habilidades de cada um. Carlos Ernesto era marceneiro de profissão. No seu passaporte de imigrante havia o registro do brasão de marceneiro, tatuado no antebraço direito, o que comprovava oficialmente sua formação profissional. Um dos marcos da sua habilidade profissional foi a construção da casa da família Faulaber, perfeitamente preservada e presente na paisagem urbana de Panambi até hoje. Foi executada mediante contrato em 1904 e 1905, como residência do diretor da empresa colonizadora. A escadaria interna, de inegável harmonia e beleza, perspectiva perfeita e esmerado acabamento. Também os móveis foram construídos com praticidade e esmero na execução. Belos recantos, esquadrias projetadas para o clima considerado tropical. Pequenas oficinas artesanais, muitas vezes instaladas no pátio ou no porão das casas, prestavam serviços à população. Os profissionais mais necessários eram agricultores, marceneiros, ferreiros, construtores e assim por diante. Serrarias, moinhos, marcenarias, ferrarias, casas de comércio eram os esteios da vida e da economia do povoado. Máquinas que facilitassem o trabalho, melhorassem a vida, perturbaram o sono dos imigrantes.
A força e a energia contidas nas águas em movimento sempre exerceram incontrolável fascínio no espírito de Carlos Knorr, pois já por volta de 1906, com a aquisição de terras quase limítrofes às suas, instalou pequena serraria, pois já havia no local pequena taipa de terra represando as águas do Arroio do Moinho, que hoje atravessa a rua 25 de Julho. Parte do parapeito da ponte é visível na foto. A instalação simples e rudimentar serrava, por vezes, 3 tábuas ao dia. Seu Carlos e Dona Ana foram ampliando seus empreendimentos, criação de animais, culturas de subsistência, indústria caseira, marcenaria artesanal. O ímpeto empreendedor, porém, os alçava a novos voos. Nas andanças pelas matas da linha Pinhal, a cascata do Arroio Alegre exercia enorme atração, principalmente por sua beleza e seu potencial de força. A atração tornou-se irresistível e Carlos Knorr adquiriu o lote, abriu uma trilha na mata fechada e instalou uma modesta serraria, que começou a funcionar em setembro de 1910, conforme registros nos livros copiativos da antiga empresa de colonização guardadas no arquivo histórico. As crianças a cavalo seguiam para a sede 7 de setembro, hoje Condor, e frequentavam a Palmeira Chule. A luta continua. Corre o ano de 1916 e o seu Carlos parte para a nova empreitada. Resolve substituir a roda d'água do engenho por uma turbina de 55 CV. A serraria é acrescido um moinho. Era um moinho de cilindro e ambas as aparelhagens foram adquiridas na Bromberg, em Porto Alegre, que as importou da Alemanha. Senhor Carlos e Dona Ana em trajes domingueiros, em raro momento de lazer e passeio. Outro passo de incrível arrojo para as primeiras décadas do século XX foi a instalação de uma usina na Cascata do Alegre, projeto concluído em 1926. A inauguração deu-se há exatos 90 anos, no dia 27 de setembro. No mesmo ano, a família retornou a Panambi e passou a residir na casa localizada no pátio da Hidropan, preservada até hoje. Com o passar dos anos, crescia a demanda por energia elétrica. O setor industrial expandia-se. Os olhos de Carlos Knorr e de seus filhos, que com ele labutavam ombro a ombro, dirigiam-se para novos horizontes, a cascata do Rio Palmeira. Por volta de 1931, conseguiu adquirir essas terras, por etapas, de Walter Faulaber e Leopoldo Repp, respectivamente. Acima da cascata, foi construída a represa, sendo a taipa ainda com pranchões de madeira. Mais tarde, foi construída a represa de concreto, que permanece até hoje. O canal adutor foi construído com pedras de arenito. Depois de um desmoronamento, foram substituídas pelas atuais tubulações. Na ladeira, a casa de máquinas, cujas ruínas ainda estão visíveis. Transferir o maquinário do Alegre para o novo local foi tarefa para gigantes. No calor do verão, o fornecimento de energia foi interrompido. A população torcia para que tudo desse certo. O êxito foi total e em 15 de dezembro de 1945, aquela usina passou a funcionar regularmente. Em 20 de janeiro de 1946, num belo domingo, ocorreu a inauguração festiva com alegria e regozijo da população de Panambi e de Condor. Otto Kepler fez a entrega, em nome do empresariado de Panambi, de uma placa de agradecimento. O texto do pronunciamento de Otto Kepler e sua tradução para a língua alemã estão guardados no arquivo histórico.
Em 1992, tudo foi destruído por uma enchente histórica. A reconstrução ocorreu em 30 dias com a usina em funcionamento. Enquanto os negócios se desenvolviam para mais de uma geração de Knorr, a Ford 29 foi objeto de incontroláveis desejos de posse. A maioria dos jovens da família e um razoável círculo de amigos em tenra idade aprenderam a dirigir com ela. A 29 foi valente, dócil, paciente e suportou bravamente manobras drásticas e radicais, praticamente impossíveis. Uma ida até a usina, um piquenique no Caxambu ou uma volta ao redor da praça eram vivências que perturbaram o sono da gurizada. A Ford 29 é uma relíquia que se perdeu. A usina do Alegre foi reconstruída com um moderno projeto de geração de energia, obra da terceira geração da família Knorr, dando continuidade aos sonhos do avô. Em 2002, quando a família Knorr comemorava os 100 anos da história familiar em terras brasileiras, foi descerrada a placa comemorativa junto à barragem da nova usina do Arroio Alegre. Em 1924, foi adquirida a área entre as ruas General Osório e 7 de Setembro, em Panambi, onde ainda hoje localizam-se os prédios e instalações da Hidropan. Faz parte da história dos empreendimentos de Carlos Knorr promover festas de integração entre colaboradores e direção no dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Diversas atividades desenvolveram-se nesse local, com o passar dos anos: moinho, engenho de arroz, serraria, fábrica de parquê, olaria. Em 15 de dezembro de 1948, violento incêndio destruiu tudo. Após a reconstrução, outro momento trágico: grandes estragos com a enchente de 27 de maio de 1992. A primeira concessão se consolidou em 26 de março de 1953, quando a empresa já distribuía energia em Panambi e Condor. A duração da concessão foi de 30 anos. A renovação dessa concessão ocorreu em 24 de abril de 1984, também por 30 anos. Em meados de 2000, entrou em vigor o novo modelo do setor elétrico com a criação da ANEEL. A Hidropan teve seu contrato de concessão readequado, conforme esse novo marco regulatório. A Agência Nacional de Energia Elétrica confere à Hidropan o prêmio IASC Brasil em 2009 e 2012. O prêmio contempla as distribuidoras com melhor desempenho no Índice de Satisfação do Consumidor. No ano passado, 2015, em 8 de dezembro, em cerimônia ocorrida no Ministério das Minas e Energia, em Brasília, a concessão foi prorrogada para mais um período de 30 anos. Todos os empreendimentos de Carlos Ernesto Knorr, paralelos aos relacionados à geração e distribuição de energia elétrica, foram encerrados gradativamente nas últimas décadas, por força dos rumos do desenvolvimento do país e, principalmente, pelo intenso processo de industrialização que ocorreu em Panambi, para o qual a Hidropan contribui decisivamente. De certa forma, esses fatos foram viabilizados através desses 3 decretos de concessão de geração e distribuição de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia do Brasil. A industrialização motivou também
o processo de expansão do sistema de distribuição de energia elétrica da Hidropan, que até 1969 era uma operação independente, pois as usinas próprias geravam a energia que era distribuída. Em 21 de fevereiro daquele ano, 1969, foi concretizada a interligação do sistema da Hidropan com o sistema de transmissão da CE, através da construção da subestação de Panambi 1, no bairro Italiana, e a linha de transmissão Panambi Cruz Alta, o que permitiu o intercâmbio energético com outras fontes de geração e viabilizou o suprimento da demanda de Condor e Panambi. Outra melhoria torna-se necessária: capacidade e potência. Em 16 de dezembro de 2007, entra em operação a nova subestação de Panambi 1, totalmente reformada e ampliada. A inauguração, com a presença da governadora do estado, aconteceu no dia 9 de outubro de 2008. O desenvolvimento das indústrias com alta tecnologia do ramo metal-mecânico exigiu qualidade diferenciada de energia. Em 28 de dezembro de 2008, entrou em operação a primeira subestação da Hidropan com chaveadora de moderna tecnologia de telecomando, localizada também no bairro Italiana para atender essa demanda. O processo de expansão continua através da entrada em operação da linha Panambi-Ijuí, no dia 23 de abril de 2013, interligando a Hidropan ao sistema de transmissão da Eletrosul e da nova subestação de distribuição de energia Panambi 2 da Hidropan, garantindo assim a expansão da capacidade em longo prazo. No corrente ano 2016, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o desmembramento da geração e da distribuição de energia em empresas distintas, o que abre novos horizontes para a continuidade dos empreendimentos da sucessão do Grupo Hidropan. Para Carlos Ernesto Knorr e Ana Midson Knorr, a vida chega ao seu término em 6 de novembro de 1947 e em 20 de março de 1958, respectivamente. Façamos das antigas memórias as grandes armas da esperança e tiremos das doces lembranças a matéria-prima para novas histórias.